Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Pai querido, nós cremos claramente, piamente, verdadeiramente na Tua Palavra. Sabemos que a Tua Palavra é a verdade, a revelação do Senhor para a nossa vida, e por isso nós cremos no Senhor, que o Senhor nos amou de tal maneira que deu o Seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. Que essa palavra entre no nosso coração nesse momento, pelo Teu Espírito Santo, que crave, que faça morada, que não saia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, o amor, quando a gente pensa sobre amor, a gente entende que o amor é a base de todo o conhecimento bíblico. Por exemplo, se nós pensarmos em João 3,16, nós vamos entender que a máxima do amor de Deus é Jesus Cristo. Ou seja, quando a gente entende claramente que a gente lê a Bíblia pelo aspecto do amor, fica muito mais claro entender o porquê Deus criou a humanidade, porque Ele quer salvar essa humanidade. Então, quando a gente entende que a Bíblia e tudo o que existe nela tem o princípio e a base, ou seja, o fundamento do amor, fica muito mais fácil para a gente entender algumas coisas. Eu vou dar para você alguns exemplos. Nós podemos dividir o amor em duas partes. Uma parte do amor que é a Deus, né? E o amor que é ao próximo. Por exemplo, quando você evita fazer uma coisa que desagrada a Deus, isso é uma atitude de amor. Você está amando a Deus. Quando nós fazemos algo que a palavra de Deus diz que precisamos fazer, isso também é amor a Deus. Da mesma forma com o nosso irmão. Quando nós fazemos o perdão, quando nós fazemos algo que deve agradar o irmão no sentido de comunhão, isso agrada a Deus. Então, tanto o amor a Deus quanto o amor ao próximo é executado. Da mesma forma, se nós não vivemos em comunhão com os nossos irmãos, nós não estaremos amando o nosso irmão, consequentemente, nós não estaremos amando a Deus. Então, quando a gente pensa na Bíblia, palavra de Deus, a base dessa palavra tem que ser o amor. E nós estamos no tema desse mês de outubro sobre Jesus cuida de você. E eu fico pensando, será que Jesus não cuida de nós para que nós possamos cuidar dos nossos irmãos? E eu gostaria de pensar com você brevemente nessa manhã sobre esse tema. Jesus cuida de você para que você também cuide do seu irmão. Então acompanhe comigo. Novamente, nós vamos ler esses 3 versículos mais uma vez, e em cada versículo Deus vai falar algo profundamente ao seu, e como já falou, ao meu coração. Versículo 16 diz o seguinte: nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Nós não podemos esquecer que quem está escrevendo aqui esse texto é o apóstolo João, o mesmo do Evangelho de João, o mesmo conhecido como sendo o apóstolo o quê? Do amor. Só que a gente precisa lembrar quem era João. Esse João que nós vemos de palavras doces, palavras amáveis, filhinhos, não era esse João tão amável assim. E se a gente for olhar o contexto de Marcos 3, quando Jesus chamou os discípulos, Tiago e João, Jesus apelidou-os como Boanerges, ou filhos do trovão. Nós também podemos lembrar de Lucas 9, com os samaritanos, quando Jesus foi até eles, indo para Jerusalém, e ao saber que Jesus estava indo para Jerusalém, os samaritanos não quiseram ouvir a Jesus. E Tiago e João, vamos mandar Deus tacar fogo nessa cidade. Então esse João era alguém extremamente temperamental, agressivo, nervoso. E como é possível que o Espírito Santo pudesse transformar o coração desse camarada, dessa pessoa? Só mesmo pelo Espírito Santo de Deus. Então nós vemos claramente que João conheceu de perto esse amor, chamado Jesus. E o que ele está dizendo para nós é o que, irmãos? Precisamos dar a vida pelos nossos
irmãos. Eu sei que não é fácil ouvir isso, e claro que eu quero pensar com os irmãos que João não está sendo literal, no sentido de morte física, mas principalmente tempo e disponibilidade. Quando nós dedicamos tempo para estar junto com os nossos irmãos, para ajudar, para mamar, para cuidar, isso requer tempo, disponibilidade. E tempo e disponibilidade, querendo ou não, é uma vida consumida. Quando nós damos tempo e disponibilidade para o nosso irmão, quando nós amamos nosso irmão e queremos cuidá-lo, isso requer de nós um tempo. Querendo ou não, a sua vida está passando. Nós podemos aplicar de forma simbólica, claro, que você está dando a sua vida pelo seu irmão, porque o tempo que você poderia usar para qualquer outra atividade, você está usando para quê? Para Deus, através da vida do seu irmão. João quis passar para a gente a ideia de que Jesus se importou tanto conosco, meus irmãos, tanto que o nosso irmão precisa ter a mesma importância que nós. Nós vemos que a palavra de Deus fala, já falei em João 3,16, porque Deus amou o mundo que de tal maneira. Isso é uma importância muito grande, muito grande. E o nosso irmão que está aqui do lado nesse momento, aí, junto com você em família, ali em cima, ele precisa ter a mesma importância, assim como foi o sacrifício de Jesus, assim como nós somos para Jesus Cristo. Será que o nosso irmão é importante para nós? Nós estamos aí, 8 meses da pandemia, se não me engano, né? Desde março. E nesses meses que se passaram, será que nós podemos conhecer a realidade dos nossos irmãos, a ponto de cuidar desses irmãos? Será que nesse tempo que passou, você ligou para alguém para saber como aquela pessoa está, você dedicou um tempo, não, mas nós estávamos na pandemia, a pandemia não pode ter contato pessoal, meu irmão, nós temos telefone celular, telefone fixo, internet, é tanto recurso que não tem desculpa. Será que nós temos dado a nossa vida como Jesus Cristo deu a vida por nós, para o nosso irmão? É um assunto, irmão, simples, não tem teologia, não tem, palavras difíceis, mas como é difícil nós de fato entendermos que é preciso dar a nossa vida por nossos irmãos. Lembre-se, Jesus cuida de você para que você também possa cuidar do seu irmão. E o versículo 17, acompanhe comigo na sua Bíblia, diz o seguinte: se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Meus irmãos, antes de prosseguirmos, precisamos entender o contexto. Por quê? Se nós lermos essa passagem, esse versículo 17, é muito comum nós associarmos a ideia de ajudar o próximo com pessoas pobres e pessoas moradoras de ruas e pessoas que não têm recursos. Isso é essencial. Ajudarmos o próximo, independente de onde ele está, independente da sua fé, do que ele crê, do que ele faz, é essencial, é humano isso. Só que nesse texto especificamente, nós temos uma situação um pouco mais específica. João está falando no entendimento para a igreja. Então, nós temos que ler esse versículo pensando no nosso irmão. Volto a dizer, o apoio a qualquer comunidade, pessoa que precisa de ajuda é fundamental. Mas eu quero focar com você aqui nesse versículo especificamente nos nossos irmãos de nossa comunidade. Então, o texto vai dizer: se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? A melhor explicação para esse versículo é o quê? Atos 2. Certamente, além da descida do Pentecostes, você deve ter ouvido que Atos 2 tem aquele versículo, a partir do versículo 44, se eu não me engano, que vai dizer que eles compartilhavam tudo uns com os outros e tinham tudo que é em comum, e cada um vendia o que tinha. É claro que, na realidade que nós vivemos hoje, eu não vou dizer que isso não seja possível, mas talvez isso não vai acontecer. Mas quando nós lemos Atos e nós lemos esse versículo, fica evidente a necessidade de compartilharmos os nossos bens com aqueles que precisam. A igreja do primeiro século, ela entendeu que o ministério de Jesus Cristo era um ministério de compartilhamento. Por isso que viveram daquela forma. Nós não podemos transformar aquele momento numa doutrina. Todavia,
nós entendemos que ajudar o nosso irmão é fundamental. Ainda mais se o texto está dizendo, eu ver o meu irmão em necessidade. Vem comigo. Nós estamos tão preocupados com a nossa vida que nós esquecemos, muitas vezes, do nosso irmão. Tem uma palavrinha que o pessoal da psicologia gosta muito, chamada ego, e que significa eu. Daí vem o egoísmo, né? E muitas vezes nós estamos tão focados na nossa vida, nas nossas coisas, aquilo que fazemos no dia a dia, e não fazemos por onde para ajudar o nosso irmão. Você já teve a oportunidade de se colocar no lugar do seu irmão necessitado? Sabe, de visualizar ele, a sua família, a sua vida, e entender que ele é uma pessoa, talvez, que precisa de ajuda, de apoio? Meus irmãos, uma das maneiras de nós cuidarmos é doando e compartilhando recursos materiais, alimento. É o que a nossa igreja faz hoje, com muitas famílias através de cestas básicas, mas não é só isso. Nós não podemos somente dar e esquecer. O versículo anterior vai dizer, antes de dar o recurso, eu preciso conhecer, eu preciso dar a vida pelo nosso irmão. E talvez você possa simplesmente me dizer, mas Igor, eu não tenho o suficiente para ajudar as pessoas. O que eu ganho não é suficiente para que eu possa abençoar a vida do meu irmão. E aí, meu irmão, existe um grande problema. Escute o que eu vou dizer para vocês. A gente só acha que tem que ajudar alguém quando tiver o quê? Muito. A grande verdade é que a gente, tendo pouco ou tendo muito, se tivermos pouco ou muito, nós nunca conseguiremos ajudar se não começarmos hoje. Sabe por quê? Porque o problema não está no que temos, mas no que somos. E aí que a gente entende muita coisa. Por quê? Você ter muito ou pouco dinheiro não faz diferença. Faz diferença o tanto que você faz com o pouco que você tem. É claro, irmãos, que nós temos consciência, bom senso, de que existem pessoas que realmente têm um mínimo, e para essas pessoas é muito difícil ajudar. Pelo contrário, esse texto se aplica à realidade da vida delas. Nós precisamos ajudar essas pessoas. Só que você sabe o quanto você tem, você sabe o que você tem, eu sei o que eu tenho, e o que eu tenho feito com o que Deus tem me dado para abençoar a vida de outras pessoas. Irmãos, isso é muito sério. Vou dar um exemplo para você. Suponha que você ganhe, às vezes, um salário que te sobe no final do mês, você já pagou as contas, você já comprou tudo, já orçou um valor para você comer durante o mês, para comprar no supermercado, fazer um lanche e assim por diante. E te sobre R$300, R$200 no final do mês. Se você usar um pouco de uma boa estratégia para poder pensar em como gastar pouco para consumir muito, você consegue abençoar muitas vidas. Por exemplo, o macarrão custa R$3 hoje. Se você comprar 5 pacotes, dá R$12, que dá aproximadamente 2,5 kg de massa. Se você compra hoje 1 quilo de acém, que deve estar mais ou menos uns R$20 a R$25, vamos botar 25 para cima, você pode fazer um delicioso macarrão com carne moída. Fala que não dá, gente. É bom, né? Eu gosto. Então você pensa, 1 quilo de carne e 5 pacotes de macarrão. Você tem 3,5 kg de comida que podem abençoar uma semana, uma família, que vão te custar aproximadamente R$37. O problema, irmãos, é que a gente às vezes acha que ajudar é pegar R$500, meu irmão, toma R$500. Só que a gente não cuida, esse é o problema. E o cuidado é estar perto, o cuidado é olhar, o cuidado é ligar, o cuidado é ver, o cuidado é sentir, o cuidado é saber, é entrar em contato com o irmão e saber se ele precisa de alguma coisa. Imagina, nós somos hoje aqui talvez registrados no hall de membros, 200 e poucas pessoas, quase 300 pessoas ou mais, não sei. Imagina, vamos botar 100 pessoas, se cada irmão ajudasse com R$30. Pensa, irmão, são R$3.000. R$3.000 onde você poderia abençoar muitas vidas. Somente para uso de recursos alimentares e assim. Estou falando daquilo que o texto quer dizer. A gente sabe que aqui
A intenção não é você dar um carro de 100 mil reais para o seu irmão, não. A intenção aqui é irmãos necessitados. E a principal necessidade que existe hoje é alimento, é vestimenta, é a estrutura habitacional, energia, água e assim por diante. Então, preste atenção no que o texto diz. Se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade, se não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? E aí é que há a ênfase. Talvez se nós não agimos em ajudar o nosso irmão, o nosso próximo, eis uma reflexão. Como pode permanecer nele o amor de Deus? Como pode evidenciar a conversão? Como pode a luz do Espírito Santo ser evidente, o testemunho, para que as pessoas vejam que você é alguém transformado? Se nós olhamos para o nosso irmão e não conseguimos ajudá-lo, cuidando dele com os nossos bens, com os nossos recursos materiais. E por fim, o último versículo diz, 18: Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Crave esse conceito no seu coração, meu irmão. Amor é o quê? Atitude. Amor é uma atitude, é uma ação, é uma escolha. Coloque isso na sua vida, nunca esqueça disso. Alguém que ama, entende que precisa fazer, que precisa agir. Nós precisamos, como diz tem um ditado que fala, né? Eu esqueci agora. Eu vou lembrar depois, sobre fazer e falar, né? Falar é fácil, difícil é fazer, ou algo do tipo, né? Mas que possamos ter atitude para fazer mais e falar menos. A gente sabe que a teoria, meu irmão, é sempre bem-vinda. Você saber como fazer é ótimo. Agora vamos pegar a teoria e vamos colocar a prática, vamos misturar isso daí e vamos executar. Você tem um conhecimento da palavra de Deus que te diz o que fazer. Nós temos aqui a palavra de Deus dizendo para a gente, se você crê na palavra de Deus, se nós cremos que a palavra de Deus é a palavra dele, nós cremos então que o que está aqui é a nossa teoria. E agora precisamos colocar em prática. Como fazer isso? Depende de mim, depende de você. E aí eu estava até conversando com a minha esposa sobre isso. É um assunto um pouco complicado, mas fala muito sobre atitude, sobre o que é amor. E quando a gente tem às vezes, quando algumas pessoas confundem o entendimento do que é paixão e do que é amor. Paixão muitas vezes é algo que vem de dentro, aquela coisa que mexe com o coração, que você gosta muito, está muito ligado à paixão. E as pessoas confundem isso com amor. E a gente estava conversando e visualizando um pensamento, uma ideia. Eu não duvido que aqueles casais que passem por dificuldade de relacionamento, de traição, eu não duvido que quem traiu não goste da pessoa. Só que muitas vezes quem traiu deixou de amar. Tem uma diferença muito grande. Porque no coração dele ou dela, a ação da traição não isenta o que ela sente pela pessoa ou seu parceiro. Paixão. Só que quem ama, ele vai entender que por mais que exista alguém, talvez em termos de beleza, em termos de corpo, não sei, melhor do que o seu parceiro, você por amor entende que não é seu. Isso é amor. É atitude. É olhar, saber que eu não posso, não, isso não é meu não me pertence. E você vira a cara e segue sua vida, isso é amor. Quando a gente entende, meus irmãos, que amor é uma atitude, que é uma ação, que é você falar, eu vou fazer, eu vou escolher, eu vou decidir, eu vou ajudar, eu vou abençoar. Muitas coisas fazem sentido na nossa vida. E na vida do seu irmão, que vai te agradecer profundamente sobre isso. Teve um jovem, vou te contar uma história, para a gente poder encerrar. Teve um jovem que ele entrou em contato numa igreja, com a secretária daquela igreja, perguntando, por favor, me diga quais pessoas da sua igreja estão desempregadas. E eu achei aquela atitude muito interessante, porque ele quis saber se as pessoas estavam desempregadas com a intenção de ajudar. E aquela pessoa passou o contato das pessoas desempregadas, e esse jovem foi até essas pessoas via telefone e perguntou se faltava alguma coisa.
E a princípio não faltava nada. Ó, que bênção. Passado alguns meses, uma dessas pessoas vem até esse jovem e fala assim: lembra daquela ajuda que você me ofereceu? Então, eu estou precisando. Você imagina se aquele jovem nunca tivesse perguntado nada ou se oferecido para poder ajudar aquela pessoa? Primeiro, como que aquele jovem saberia que existe alguém precisando? E pior, como que aquela pessoa que precisa saberia que existe alguém que poderia ajudar? Então, meus irmãos, nós precisamos lembrar que se nós quisermos viver uma vida onde Jesus Cristo cuida da gente, é para que nós possamos também cuidar dos nossos irmãos. Abra sua Bíblia em Mateus 25, 33. E Mateus 25, 33 traz uma passagem que eu quero muito que você guarde ela no seu coração, para que nós possamos encerrar aqui o nosso conteúdo. Mateus 25, 33 é a passagem de Jesus, a qual ele começa no capítulo 24, falando sobre o tempo dos fins. E vai dar alguns exemplos. E a partir do versículo 33, ele diz o seguinte, Mateus 25, 33. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda, ou seja, os convertidos e os não convertidos. Então o rei, no caso Jesus, dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupa e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então justos lhes responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupa e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? E o rei Jesus responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. E a partir do versículo 41 ele vai dizer o contrário: e aqueles que não deram de comer, não deram de beber, não deram de vestir, não visitaram, a esses dirá: apartai-vos de mim, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Eu estou dizendo aqui que ajudar ao próximo salva? Não. A gente tem que entender o contexto bíblico. O que eu estou dizendo é que a evidência de um convertido é que ele vai ter o prazer em amar o irmão, em dar de comer, dar de beber, dar de vestir, visitar e assim por diante. Que Deus, em nome de Jesus, toque no seu coração pelo Espírito Santo, no nosso coração, como tocou muito no meu, para entender que se Jesus cuida de você, é para que nós possamos cuidar dos nossos irmãos.